Olá, meu nome é Matheus Figueiredo e essa é a apresentação do trabalho sobre mobilidade acadêmica. Espero que você aproveite. A UFV, em parceria com universidades do Brasil e do mundo, oferece aos estudantes diversas oportunidades de mobilidade acadêmica. Entre elas, a gente tem o edital unificado da Diretoria de Relações Internacionais, a DRI, que oferece vagas em universidades de outros países para os estudantes que tiverem o melhor coeficiente, sem necessidade deles pagarem nenhuma taxa de matrícula ou de mensalidade na universidade onde eles estão indo. A gente tem o Programa de Licenciaturas Internacionais, que é o PLI ou PLI, que possibilita que licenciandos egressos de escola pública vão para Portugal para passar um ano letivo lá com bolsa ou auxílio do governo, e eles, nessa experiência, eles podem ampliar a sua visão de mundo e melhorar a sua formação docente. E a gente também tem alguns programas da iniciativa privada, como o IAEST e também bolsas de empresas e de bancos. No entanto, essas oportunidades nem sempre são muito bem divulgadas aos estudantes. Por isso, eu, junto com outros estudantes das ciências biológicas e uma professora do DBG que coordena o PLI Biologia, nos organizamos e fizemos um evento para divulgar essas oportunidades de mobilidade acadêmica. O evento se chamou Por Fora da UFV, Experiências e Oportunidades de Mobilidade Acadêmica, e aconteceu no dia 9 de novembro de 2019, com a presença de 43 pessoas, o que a gente achou muito bom, considerando que era final de período e era um sábado de manhã. Nesse evento a gente falou sobre os aspectos burocráticos, pedagógicos, culturais e emocionais do intercâmbio. E o evento foi gratuito graças ao apoio que a gente teve do DBG, do CCB, da DRI e também do setor privado, algumas empresas e lojas. No primeiro espaço, o diretor da DRI, que é o professor Dr. Vladimir Oliveira de Iorion, abriu o evento e ele apresentou os trâmites internos e legais que são necessários para diferentes formas de mobilidade acadêmica. E ele falou sobre as oportunidades de intercâmbio e os processos necessários para a inscrição. Então, o que o estudante tem que fazer se ele quiser se inscrever? Diferentes programas têm diferentes exigências. Então, pode ser necessário ser matriculado em um curso de licenciatura, ser egresso de escola pública, tem diferentes critérios de elegibilidade. Então, você pode precisar ter um bom desempenho acadêmico, tem diferentes ônus, como custos, alguns você tem que pagar, ou bônus, né? Alguns têm bolsas, alguns têm isenção de taxas. Eu não pude participar do evento presencialmente, então do mesmo jeito que eu estou em vídeo aqui com vocês, eu também participei em vídeo ano passado. Eu apresentei um vídeo sobre a experiência que eu tive na Universidade de Regina, que fica na província de Saskatchewan, no Canadá. Lá, uma coisa que me marcou muito é que os estudantes são orientados a fazer de 3 a 5 disciplinas por período. E cada disciplina tem 3 horas aula por semana, em geral, com algumas exceções. E isso é uma carga horária muito inferior ao que a gente está acostumado no Brasil e na UFV. Né? E essa carga horária inferior quer dizer que o estudante vai ter mais tempo fora de aula para ele poder estudar, para ele poder trabalhar, para ele poder se divertir, para ele poder descansar e conhecer, né, as outras oportunidades que a universidade oferece e que a vida exige das pessoas. Na Universidade Federal da Bahia, a Daniela Borges cursou algumas disciplinas que eram totalmente voltadas para a biologia. Né? Então não tinha estudantes de outros cursos, como às vezes acontece na UFV com disciplinas de massa. Por causa disso, os professores tinham mais autonomia para poder avaliar os estudantes da maneira que eles quisessem. Né? Eles podiam fugir do padrãozinho de prova, prova, prova e poder avaliar outras habilidades dos estudantes. Né? Uma das disciplinas que ela participou se chamava era uma ação curricular em comunidade e sociedade, que é muito marcada pela extensão. E nessa disciplina, ela pôde, junto com os professores e estudantes da UFBA, conhecer uma comunidade ribeirinha e a escola dessa comunidade. E os licenciandos fizeram algumas atividades que juntavam a cultura local daquela região com os conteúdos de ciências. Então, os estudantes estudaram a biologia, né, dos animais que eles consumiam, dos caranguejos, né, do aratu e do gacici, que são animais da fauna local. E em física eles conseguiram relacionar o barco de pesca que eles usavam com os conceitos de empuxo e densidade. A Gília mediou essa discussão, então tudo que eu e a Daniela fomos falando, ela foi apontando alguns questionamentos e juntando para fazer uma coisa mais coesa. A respeito dos aspectos socioculturais,
a gente teve uma mesa que foi bastante diversa. Os estudantes, com a participação de uma antropóloga, falaram sobre as experiências que eles tiveram nos diversos Brasis que eles conheceram e também nos outros países. Tivemos a participação de estudantes que estudaram em Portugal, que foi o Daniel e o Pedro, na Espanha, que foi o Túlio, e também na Federal de Santa Catarina, que foi a Daniela Grijó. E a gente também teve uma estudante da Índia, que estava em intercâmbio na UFV. A antropóloga Giana Patrícia contou pra gente um pouco das suas vivências na Índia e fez um paralelo com o Brasil, vinculando as suas perspectivas antropológicas com as experiências que foram relatadas pela estudante indiana. E a estudante indiana, por outro lado, que estava fazendo intercâmbio na UFV, contou sobre a sua experiência que ela teve aqui no Brasil. Então ela falou sobre os preconceitos enfrentados por ela quando ela chegou aqui e também por esse choque cultural de encontrar uma sociedade tão diferente, segundo ela, especialmente na questão da liberdade das mulheres, né? Então ela podia conversar com homens e sair para festas, que era diferente da experiência que ela tinha na Índia. A Daniela Grijó falou sobre a experiência que ela teve em outro estado, lá no sul, em Santa Catarina, como foi viver numa cidade tão multifacetada em Florianópolis, e foi muito interessante porque agora ela está fazendo mestrado lá. Então foi uma oportunidade dela conhecer essa universidade, ainda estudante da graduação, para depois poder ir lá estudar como mestrando. O Daniel contou sobre a experiência que ele teve em Portugal, enquanto brasileiro, enquanto negro e enquanto pessoa LGBT, e como que foi essa experiência lá na Europa. Sobre os aspectos emocionais, a gente contou com a participação de uma psicóloga e também das discentes que foram para Portugal, que foi a Miriam, que foi para a Universidade de Coimbra, e a Pilar, que foi para a Universidade de Lisboa. Elas apresentaram as dificuldades de adaptação a um país estrangeiro e como que isso afetou elas mais emocionalmente, mais na questão interna. Então a Pilar falou sobre como foi importante ela ter se hospedado com familiares, né, que isso facilitou a sua adaptação ao país. E a Miriam falou sobre como que foi importante a ajuda da coordenadora do PLI para ela poder se adaptar, né, a esse novo país, a esse novo continente. As estudantes falaram sobre as suas vivências e sobre os fatores que influenciaram, né, os seus aspectos, sua questão emocional. A solidão, a liberdade, a autonomia e a independência, como que isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né, como que o relacionamento interpessoal era em Portugal, né, as expectativas com uma nova universidade, novas disciplinas, novos colegas, um novo país, né, e como que isso teve alguma ansiedade gerada nelas por causa das diversas situações que elas viveram, tanto acadêmicas quanto pessoais. A psicóloga convidada, Ana Paula, sugeriu alguns meios para lidar com esses sentimentos que surgem em consequência das novidades e das dificuldades que permeiam a mobilidade acadêmica. Então ela sugeriu a psicoterapia, né, que é uma forma para você lidar com isso, porque você desenvolve autoconhecimento, conhece seus próprios limites e também aprende como lidar com a ansiedade e com o estresse. A nossa conclusão é sobre a importância da divulgação desses programas de mobilidade acadêmica e também da troca e compartilhamento das vivências que a gente teve enquanto a gente estava em outras universidades, sobre os diferentes aspectos, seja burocrático, sociocultural, emocional ou pedagógico. E também sobre a ótica de diferentes sujeitos em diferentes contextos, né? No Canadá, em Portugal, na Espanha, em Santa Catarina, na Bahia. A universidade representa muito mais do que só a formação curricular do estudante. Para muitos, o ensino superior é a primeira oportunidade para sair do país ou mesmo para fazer uma viagem para outro estado. A mobilidade acadêmica permite a formação integral do cidadão, porque ela promove novas possibilidades, novas experiências e novos aprendizados. A experiência tem as suas dificuldades, mas também traz o crescimento da autoestima, um crescimento pessoal, um autoconhecimento, talvez até por causa das dificuldades vividas. Gera uma quebra dos preconceitos em relação aos outros países e em relação ao nosso, e também quebra esses sentimentos de inferioridade que possam existir, e permite uma nova visão da instituição de origem, a UFV, e do Brasil como um todo. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre a nossa vivência e a nossa experiência na mobilidade acadêmica. Obrigado.